Olá, eu sou o Charles e você está ouvindo o Selo Independente, um podcast da rede Até Aqui. Se você gosta de música boa e conhecer novos artistas, este é o podcast. Vai rolar análise de letras, entrevistas e curiosidades sobre o cenário musical aqui da região. Essa é uma jornada que começa aqui no Alto Tietê e vai até onde a música nos levar. Aproveite e experimente o Amazon Music Unlimited, grátis por 30 dias e ouça mais de 70 milhões de músicas e sem anúncio. Para garantir os seus 30 dias grátis no Amazon Music, é só usar o link que está aqui na descrição do episódio ou na bio das nossas redes sociais, @oateaqui. Pronto, esses foram os avisos, bora começar! E no episódio de hoje eu vou bater um papo com ela, a violinista, a professora de música, Larissa Peixoto. Oiê! Aê! Boa noite! Tudo bom, Lari? Tudo, e com você? Tá tudo certo, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, uma alegria. E eu já quero começar perguntando aonde a sua história como professora, violinista, ela começa. Nossa, traçar essa linha do tempo é meio doida, mas dá pra fazer. Ok, vamos lá. Vamos lá! Dentro da minha casa, tive algumas referências, mas nunca com esse intuito de estudar música. O meu avô, ele tocava viola caipira, ele tocava órgão, ele ajudava a ensaiar o coral da igreja. Então, tem essa referência dentro de casa, mas até então, super despretensiosa, né? E, de repente, a minha mãe, que nunca foi envolvida com a música, assim, de certa forma, incentivou a fazer alguma coisa, não música necessariamente. Certo. Foi quando ela descobriu a Secretaria de Cultura, abriu inscrição para vários cursos, né? Então ela chegou lá em casa com um panfleto e ela falou assim: aí, o que você acha? Eu não sei porquê, fui no coral e no balé. Vamos lá! Então foram os 2 testes que eu fui lá fazer e passei. Nos dois? Nos 2. E aí já era, né? O bichinho da arte me pegou. E aí a gente não quer sair, né? Não quer sair, tá certo. Então, só pra situar todo mundo geograficamente, a secretaria é a Secretaria de Itaquaquecetuba, certo? Isso, exatamente. E você começou no canto coral, no balé, você ficou quanto tempo lá? No balé, eu sei exatamente. Foram 4 anos, porque eu saí do balé para poder estudar na ULM, que hoje é a EMESP, né? Interessante. Os dias do balé seriam os mesmos dias da ULM. Então eu deixei o balé, mas continuei no coral. E o coral, nossa, foram muitos anos. A infância e a adolescência inteira dentro do coral. Exatamente, porque eu entrei no coral e no balé com 8 anos. Uau! Ou seja, muito certificado, né? E você acha que você teria chegado na ULM se você não tivesse passado pelo coral ou por essa experiência na Secretaria de Cultura? Se realmente fosse algo que eu queria, uma hora eu ia passar. Mas eu acho que o que me impulsionou a passar foi todo o apoio que eu tive, tanto da minha família quanto do João. Quando eu cismei que eu queria tocar violino, que não me pergunte de onde, porque nem eu sei dizer, muito doido, né? Tipo, um belo dia, eu quero aprender a tocar violino. E todo mundo, tipo, oi? Oi? E quando a minha mãe conversou com o João sobre isso, para ver que direcionamento ele daria, se ele recomendava algum lugar, e ele falou da ULM. Então ele deu todo o apoio, assim, de incentivo mesmo. Vai lá, tenta, faz a prova. Então aquilo foi fundamental para eu ter passado naquela época em que eu passei. Tá certo. O João é o maestro, né? Era o regente do coral. E o Vinícius falou isso também no episódio dele, que o João foi uma pessoa muito importante, assim, na trajetória, né? Pra tomar algumas decisões em relação à vida mesmo e abrir a mente pra muitas coisas. Pelo que eu entendi, tudo que você aprendeu no coral, vamos dizer assim, te deu um passe livre pra que você pudesse entrar na ULM, né? Porque é muito difícil entrar. Completamente, porque era um lugar gratuito, com poucas vagas. O acesso para quem mora em Itaquá é difícil. Então, assim, tudo que eu aprendi no coral e o que eu vivenciei foi fundamental, dar a cara a tapa mesmo e pagar para ver o que ia acontecer dali para frente. Foi graças ao coral, o que o João fez ali pela galera, não sei se ele tem dimensão, né? Nossa, ele impactou a vida de muita gente. E assim, só pro pessoal ter noção da dimensão do que é a ULM, né? Antes era o ULM, Universidade Livre de Música. O quanto que ela é referência, assim, pra quem segue essa carreira musical? Nossa, a ULM e a Escola Municipal de Música é assim...
o suprassumo de quem quer estudar música e ter essa oportunidade, né, de passar, assim, por aulas de professores de grandes nomes. É um sonho realizado estar ali dentro, né? Eu tenho que estudar música é um trabalho, uma coisa em conjunto, né? Você precisa ter, vamos dizer, o dom, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas o dom tem que gostar, tem que ser dedicado, tem que ser disciplinado. E pelo que você tá me contando, você entrou lá muito nova. Você entrou lá com qual idade? Eu entrei lá com 14 anos. Tá, 14 anos é uma idade bem bacana, né? Mas para músico profissional, eu já entrei lá escutando bastante que eu estava velha. Então, eu tive que correr muito atrás. Não foi fácil, assim, não me vitimizando, mas por quê? Quando você tá ali dentro desses espaços, Aham. eles entendem que você não quer levar aquilo como um hobby, que você já tem o interesse em levar aquilo a sério, profissionalmente. E eles Uhum. te preparam de uma forma diferente. Então, quando eu entrei ali com 14 anos, não sabendo tocar violino, eu ouvi que eu tava velha, que eu ia ter que correr atrás, e foi o que eu fiz. Então você teve que fazer, tipo, um preparatório, teve que fazer aulas extras, vamos dizer assim, além das que você tinha na ULM? Parte teórica, eu estava muito bem, graças ao coral. O que eu precisei correr atrás do violino é de dar conta do que o professor pedia, mas financeiramente eu não tinha condições de fazer uma aula à parte, né? Transporte, alimentação, pra gente que vem de uma família mais humilde, tudo é custo. É verdade. Porque agora me veio na cabeça, né? Você não ia sozinha, sua mãe ia com você. Exatamente, porque ali na Estação da Luz, a gente conhece, não é seguro, e eu era Uhum. muito nova. Nossa, ela me acompanhou os 4 anos e meio. Uau! E aí foi durante esses 4 anos, assim, você conciliando a escola, certo? A escola regular, as aulas na ULM, você não parou de participar das atividades do Centro Cultural com o coral. Como é que você conciliou tudo isso, né? Como é que foi com 14 anos ter essa maturidade para poder administrar tudo isso, né? Como é que foi isso, assim, na sua cabeça? A questão da escola é o famoso, mas você não faz nada, você não trabalha, tem que ir bem na escola. Então, isso foi, assim, regra básica dentro da minha casa. Tudo bem, foi uma infância que eu brinquei muito, eu não deixei de brincar. Porém, quando teve aquela oportunidade, a minha mãe enxergou uma forma de apresentar para mim outros caminhos. Você precisa levar isso a sério, você realmente está disposta? Eu tava, né? Então, para mim, não foi um peso fazer tudo o que eu fiz, porque eu realmente gostava de tudo. Eu gostava de estar no coral, na ULM, e a escola, tem que estar na escola, né? Mas tinha muito prazer no que eu fazia, sabe? Entendi. Quando a gente iniciou o projeto aqui, a gente fez questão de fechar numa região específica. O que mais a gente escuta é tipo que nem Bíblia, sabe? Que igual falaram para Jesus, pode vir algo bom de Itaquá? E a gente sempre fala, a cidade dormitório, é a cidade do interior e tudo mais. E as pessoas criam estereótipos e não imaginam a quantidade de talentos que a gente tem aqui. A gente que viveu uma experiência no coral, a gente pôde vivenciar e ter acesso a muitas coisas culturais que talvez outros lugares não tenham, ou por falta de informação não conseguiram alcançar. Quando eu perguntei como ficou a sua cabeça nesse momento de, né, essa questão de aluna e ser adolescente fazendo todas essas atividades, é porque você tinha outras pessoas na escola que viviam uma vida totalmente diferente da sua, certo? Como é que você era vista nesse sentido? Eu morria de vergonha de falar que eu tocava violino. Eu não contava, assim, eu evitava. Você não tem noção. Saía da escola meio-dia, 2h30, eu tinha que estar dentro da sala lá da ULM. Então, eu saía voando. E o pessoal da escola não entendia porque 3 vezes na semana a doida saía correndo quando batia o sinal. Não podia ficar até mais tarde. O papo é, eu tenho um curso. Curso do quê? É um curso. Olha a cabeça, né? O curso misterioso. Era um curso misterioso. Eu tinha vergonha de contar que eu estudava violino e de debocharem de mim. Na ULM, eu estudava com gente que era filho de músico da OSESP. Você foi para Hogwarts dos músicos? Exatamente, você entendeu? Então, para eles era muito normal falar, tocar para a família. Eu era o oposto, eu queria, quanto menos eu contasse, eu queria descrição. Olha que doideira, né? Mas eu era essa louca que batia o sinal e saía correndo. E onde você tá? Eu tô no curso. E era um mistério. Que curso é esse que a Larissa faz? Hoje vamos revelar. Hoje no Globo Repórter.
Meu Deus. Tá, mas aí você se formou, certo? Passou os 4 anos, se formou na ULM, você fez alguma outra capacitação e tal, chegou uma hora que você teve que contar. Sou formada. Não, aí olha só, eu saí de lá com 18 anos. Tchau, ensino médio. Porém, aí eu fui para um conservatório chamado Conservatório Heitor Villa-Lobos. Porém, redes sociais, né? Ou seja, adiantou eu ter escondido o que eu fazia? Não adiantou nada. Terceiro ano do ensino médio, ano do vestibular. Vai fazer o quê? Fulano, vou fazer engenharia. O ciclano, eu vou fazer medicina. E você, Larissa? Eu vou fazer música. Aí todo mundo ficava, como assim? Da onde veio esse interesse repentino? Ai, não tinha como esconder, né? 4 anos depois, o segredo foi revelado. Ela é violinista. Gente, eu tenho que contar uma coisa. Eu sou violinista. Tipo, imagina a cara de todo mundo. Ai, tadinha. Coitada, tá viajando. E aí, como é que começou os seus passos para se tornar professora? Né? Larissa professora, quando você recebeu esse título? Foi aos 15 anos, de novo, o João. Por isso que eu tô falando, eu acho que ele não tem dimensão do que ele fez pelas pessoas, assim. Ele trabalhava em uma escola de música e ele tava com a agenda bem cheia. Certo. Como eu já dominava a teoria, tava desde os 8 anos com ele ali estudando, ele falou assim pra mim: e se eu te passar umas turmas de teoria, você não tá afim? Fez o convite, assim, né? Uau. Teoria, sempre curti, então pra mim foi muito tranquilo. Depois que eu me toquei, porque, 15 anos e só tinha gente adulta me escutando. Uau, que desafio! E aí eu só me toquei na hora que eu estava olhando para aquele povo adulto, fazendo aula com uma menina de 15 anos. E aí ele perguntou se aparecesse alguém de violino, se eu estaria disposta. E eu expliquei, olha, eu tenho pouco tempo de estudo, teria que ser alguém para começar do zero, né? Então, a minha forma de passar os assuntos era como se eu estivesse realmente batendo um papo, né? Eu era nova, então, para mim, eu tava lá para passar algo que eu achava muito legal. Meu Deus do céu, que 15 anos! 15 anos, a aluna, a professora, e as oportunidades foram surgindo e você foi abraçando, né? Isso, exatamente. Da mesma forma que você fala que o João não tem dimensão do quanto que ele impactou a sua vida e de outras pessoas, você também não tinha dimensão de quem você era. Nossa, exato. Minha capacidade foi questionada, né, por ser muito nova. Mas eu tava lá. Que doideira tudo isso. Pois é uma puta história, assim. E como profissional, assim, você saiu tocando onde? Saí primeiro tocando em eventos, né, casamentos. Ai, os famosos casamentos. Ai, casei tanta gente. Mas foi o que abriu portas, assim, de dar a cara a tapa. Você tocou nos casamentos da família? É verdade, toquei em um casamento. Os outros eu sempre consegui fugir, assim. No casamento da prima. Isso, para um tio, para ser específica. Minha família é enorme, eu só toquei em 2 casamentos. Você estava determinada em fugir, né? Era quase um propósito divino as pessoas não saberem que eu tocava e como eu tocava. Será que toca bem? Você não vai saber, porque eu não vou tocar. Tô vendo que a sua vida é cheia de mistérios. Estudar em Hogwarts da música dá nisso, a gente fica assim. E você chegou a sentir todo aquele glamour das orquestras? Você foi o Spala? Onde você tocou? Fala mais. Então. Pela ULM tinha um grupo que não era uma orquestra, era um grupo mais experimental. E a gente também fez várias apresentações, né, representando a ULM. Depois no Conservatório Villa-Lobos tinha a orquestra do conservatório. E aí eu tive a oportunidade de lá ser Spala, foi muito legal. Olha só, de Itaquá pra Spala. Você acredita? Fazer o povo afinar. Toco lá e... Tá, mas peraí, vamos conceituar. O que é a Spala? A Spala, ela seria o braço direito do maestro. Ela que organiza a afinação da orquestra, até a parte mais burocrática de ensaio. Assim como na voz tem os chefes de naipe, Sim. O Spala seria esse chefe de naipe dos violinos. É o chefinho, vamos dizer assim, né? Depois do maestro, que fique bem enfatizado. E você tocou com gente importante? No conservatório, a gente tocou em espaços importantes. Depois, eu passei na Orquestra de Santos, que era um projeto de Lei Rouanet, chamada Orquestra do Porto de Santos. Então, eram empresas ali do setor portuário que destinavam verbas para essa orquestra. Toquei também na Orquestra de Mogi, quando fui fazer a licenciatura, cantei
toquei com o Péricles, olha só. Uau! Periclão apareceu. Tinha o coral, né, da faculdade, tinha que fazer, né, o coral era matéria, e aí teve um evento importante da faculdade, e aí o Péricles foi lá e cantou com a gente, foi uma oportunidade super legal. Mas na orquestra, assim, gente famosa, teve o Palavra Cantada, foi bem divertido. Foi um evento específico, assim? Foi no aniversário de Mogi, um dia o Palavra Cantada foi lá, e aí a orquestra que estava acompanhando eles, foi bem legal. Caramba, que sensacional, que um amontoado de experiências, assim, muito, muito, muito bacana mesmo, assim. Eu ia para uma outra parte, mas agora eu fiquei curioso. Você falou muito sobre esse choque de realidades, né? Primeiro lá na ULM, a questão da idade, as pessoas. Aí eu sei que tem a realidade dos públicos, porque assim, violino é um instrumento, no meu ponto de vista, é um instrumento sofisticado. Certo. Geralmente é música clássica e tal. Claro que se aplica em outras músicas, e várias músicas você escuta, né? Desde o sertanejo até o funk, tem lá um violino, que é isso que a gente não consegue perceber, né? Isso. Mas as suas experiências, assim, tem muitos estereótipos, né, relacionados a violinista. O que, nesse meio do caminho, você se identificou, assim, né? Porque te apresentaram um mundo, ó, você tá estudando aqui, você precisa se comportar desse jeito. Mas no meio do caminho, qual foram as escapadas ou as transgressões, sei lá como é que eu posso dizer, mas como você foi se descobrindo como violinista comparado às outras pessoas, né? Porque tem um estereótipo. Você que chegou a quebrar ele? Nossa, muito legal esse ponto que você tá tocando. Porque antes, violino, ele era colocado assim num patamar, aquele instrumento para poucos. Uhum. Se a gente for parar para ver, tem outros instrumentos muito mais inacessíveis que o violino. Por exemplo, o fagote, que é um instrumento de sopro caríssimo, um instrumento muito mais de 10 mil. Com 300, 400 reais você compra um violino. Não estou menosprezando esses 300, 400 reais. Uhum. Mas você vê, o instrumento é colocado num patamar de inalcançável, enquanto existem outros instrumentos que realmente são. Já vi músico vender carro para trocar de instrumento, o Davi Itaquá. Então, imagina que eu ia falar que eu era violinista, para falarem que eu sou fresca, que eu sou filhinha de papai. Então, para mim, eu não queria passar uma impressão de que eu era melhor que alguém, porque eu não era. Entendi. Aí quando você tá lá na ULM, em São Paulo, você é meio que eu não digo coitadinho, mas eles sabem que você não tá no nível deles, né? Eles não te tratam inferior, mas é aquela olhadinha que tipo, olha lá o violino dela. Então, na minha cabeça, não fazia sentido, porque para mim, a música tinha que ser para todo mundo, né? Lá no coral, a gente, poxa vida, você sabe, a gente cantou desde o shopping Higienópolis até naquele bairro que não tinha asfalto. A gente cantou para um público do 0 ao 1 milhão. Então, para mim, era natural a música ser para todo mundo. E o violino, eu tinha esse interesse. E se eu tocar, sei lá, o tchan no violino? Será que sai legal? Eu tinha essa curiosidade. E eu ia saindo tocando, tirando teminha. E um dia, ó, pra você ter noção, era o ensaio da orquestra lá no Vila Lobos. E aí eu comecei a tocar o tema do Assim Você Me Mata, do Michel Teló, Aí Se Eu Te Pego. Sim. Comecei. Tananana, tananana. E aí o cellista escutou e veio fazendo junto. Daqui a pouco veio o piano, a gente estava tocando de boa, todo mundo tocando Michel Teló, tranquilamente, curtindo. Quando o maestro chegou, Charles do céu. O que aconteceu? A casa caiu, ele brigou com a gente. Mas olha o que vocês estão fazendo. Ele achou um absurdo. Profanaram o templo. Exato, é isso. E aí na minha cabeça não fazia sentido. Sabe? Eu falei, peraí, a gente tá tocando e tava super legal, a gente tava se divertindo, a gente tava fazendo, sim, com qualidade, a gente não tava debochando da música. E por que essa crucificação, né? Pra mim nunca fez sentido. Tanto que os poucos vídeos que eu postei em rede social tocando nunca foi de música erudita. Sempre foi ou um rock. Eu já toquei pagode no violino e postei. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E a galera adorou e falou, poxa vida, é isso, né? É pra todo mundo, por que não? E tira o acesso das pessoas, né? Você mesmo tocou músicas mais populares e tal, e você apresentou, de uma certa forma, o seu instrumento, e as pessoas viram que é possível aplicar ele em outras linguagens, né? Em outros ritmos e tal. Exatamente, porque imagina,
é uma forma de querer colocar as pessoas nas caixas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que consome o funk, ela não pode tocar uma flauta transversal, ela não pode tocar funk no violoncelo. Ninguém quer mais entrar nessa caixa. Antes a gente meio que não concordava, mas era colocado sem ser perguntado, né? Porque o sistema era esse. Isso, você toca violino, você tem que tocar Mozart. Pronto, acabou e é isso. Tá, mas por que eu tô tocando Mozart? Né? Não tinha essa reflexão, porque como assim eu moro em Itaquá e toco violino? É como se eu não tivesse esse direito. Não faz sentido, né? É, como se a gente que fez o coral não tivesse direito de ter entrado lá na Sala São Paulo, sabe? A gente tinha, por isso que a gente entrou. Exato, exato. Nossa, perfeito, perfeito. Eu me lembrei de uma entrevista, MC Livinho, porque ele tem uma história na igreja, alguma coisa assim, e ele tocou violino no programa, acho que do Danilo Gentili. E aí, tipo, o cara ficou impressionado, porque ele foi apresentado pro grande público como cantor de funk. E ainda assim, um cantor de funk diferente, porque ele tem uma voz maravilhosa. Diferente do cantor de funk comum, né? Ele tem uma voz que se destaca. E ainda toca violino. Então, assim, desconstruiu todo o estereótipo do funkeiro, né? Estereótipo ainda negativo, né? Vamos dizer assim, que as pessoas têm de que os recursos são poucos ou não tem um grande, não sabe exatamente aquilo que tá fazendo. Mas isso é bom, assim, pra dar tapa na cara de muita gente e quebrar esse preconceito e dar acesso para muito mais pessoas. Como é que são as suas aulas? Hoje eu trabalho dentro da escola regular, com educação infantil, e tenho os meus alunos na escola de música, alunos de violino, alunos de iniciação ao piano, e eu gosto dos dois, assim, eu não consigo escolher. E as aulas individuais são alunos que, poxa vida, querem tocar porque gosta, né? Poxa, eu tenho uma aluna de 75 anos que entrou esse ano e a vida toda ela escutou que ela era velha também, que ela não podia tocar. Uau! E de repente, ela com 75 anos escuta uma pessoa que fala que ela pode tocar, né? Então, essa é a minha responsabilidade, mostrar para ela que ela pode, independente da idade que ela tiver. Então, eu sou muito realizada dentro da sala de aula. Assim. Certo. E nesse último ano, né, de março pra cá, quais têm sido os desafios, assim, né? Porque música é uma linguagem maravilhosa, assim. E aí criou-se uma barreira, que é a barreira física. Como é que foi para você lidar com isso? Foi difícil no começo eu me adaptar a, por exemplo, gravar vídeos. Eu nunca tinha precisado gravar um vídeo. Você está acostumado a ter a criançada pulando e de repente você falar com uma câmera que não te responde se tá tudo bem, se não tá, se pode, se não pode, dando ideias, porque a sala de aula para mim ela é importante justo pela troca. É a troca que me mantém assim motivada. Então isso para mim foi difícil. Eu sofri muito. Depois eu entendi que aquele ano seria assim e que eu teria que me esforçar mais e tentar deixar aquilo mais natural. Então quando eu olho os meus vídeos do primeiro ao último, teve uma transformação ali muito grande de evolução, mas mesmo assim ainda teve um lado positivo no sentido da valorização, porque com esses vídeos e com as aulas online, as famílias puderam participar mais das aulas, então elas tiveram uma visão que antes elas não tinham da aula de música. E foi positivo. Eu vi mãe participando, eu vi pai participando, eu vi vó escolhendo música para fazer na aula. E para mim foi um presente, porque até então, se você pergunta para uma pessoa, na escola do fulano tem aula de música, eles acham que a professora só fica lá tocando e a criança cantando. É quase um entretenimento. E tendo quem trabalha com recreação e entretenimento, mas essa não é a minha linha de trabalho. Então, de repente, eu entrei na casa dessas pessoas. A aula era da criança, mas quem saía ali também cantando era a mãe, era o pai, era a tia. Temos mais uma pessoa tocando vidas aqui, né? Mais uma história sendo contada, mais alguém. Espero entrevistar essas pessoas lá na frente. Falar, Larissa. Ai, nossa, já pensou? Se alguém lembrar de mim com carinho, eu acho que eu já cumpri a minha missão. E quais são os seus planos, assim? Tem algum projeto futuro, assim, para sua carreira mesmo? Você chegou aonde você queria chegar? Né? É claro que a gente está sempre em uma constante crescimento, evolução e tudo mais, mas pensando lá na Larissa de 14 anos, hoje você está realizando o que ela um dia pensou?
Olha, eu tô realizando. Fui para outros caminhos, porque a Larissa, de 14 anos, ela estudava violino achando que ia ser violinista de orquestra e ponto. E de repente a sala de aula me fez descobrir uma Larissa que eu gosto mais. Eu terminei esse ano eu fiz uma pós em neurociência aplicada à educação. Uau. Porque eu amo o cérebro, né? E eu gosto de saber como é que a gente aprende. Para mim foi uma realização fazer essa pós. E agora, profissionalmente, eu tenho muita vontade de fazer mestrado. Meu Deus, sensacional. Lari, a gente tá indo pro final e eu queria que você compartilhasse com quem tá ouvindo a gente hoje, né? Pra quem tá iniciando, pra quem quer seguir a carreira como músico, seja tocando violino ou qualquer outro instrumento, ou pra quem tá ouvindo, talvez seja a mãe, não sei, tá? Tô pensando aqui nas possibilidades de quem pode nos ouvir, né? E quer incentivar alguém a seguir a carreira da música e tudo mais. Quais são os conselhos que você dá, assim? O primeiro conselho que eu dou é se desconstruir com esse pensamento de uma carreira na música, porque foi aquilo que eu falei. A Larissa, de 14 anos, só enxergava o violino dentro de uma orquestra. E a música, ela é muito mais além disso. Acho que o primeiro passo vai naquela tua intuição, se é tocar um instrumento, se é cantar, mas vá aberto. Não vai só pensando em um caminho, não, porque a música surpreende muito positivamente. Nossa, sensacional, Larissa. Eu adorei falar com você. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu acho que você tocou em pontos muito, mas muito importantes, assim, em relação a isso, principalmente nessa questão da desconstrução. Tudo isso que foi criado, né, em volta do músico, essa história, o que é postado, o que as pessoas contam. Eu acho que falar da forma como você falou, a realidade, quais são os desafios, as coisas que você precisa assumir, eu acho que ajuda a gente a perceber as coisas de uma outra forma. Eu que te agradeço, eu acho que esse espaço aqui é muito importante. Anos atrás nós não tínhamos isso, né, Charles? A gente não tinha esse acesso, a gente não tinha essas reflexões, a gente não tinha esses debates. Esse daqui é um espaço para que as pessoas realmente pensem quanto a gente já evoluiu, mas também tem um caminho aí pela frente. Esse Com espaço certeza. aqui é incrível e eu te parabenizo e agradeço o convite mais uma vez. Ai, muito obrigado, Lari. E como é que o pessoal pode te encontrar? Fala aí suas redes sociais, conhecer seu trabalho, ver os seus vídeos tocando. Ai, meus vídeos. Ó, eu criei recentemente um Instagram para falar um pouquinho sobre educação musical, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. laripeixoto.musicalização. Eu ainda não estou muito ativa lá, porém já tem algumas coisas, algumas indicações, algumas reflexões. E no YouTube eu não tenho um canal, mas pela escola que eu trabalho vai encontrar alguns vídeos meus como professora de musicalização, né? Ah, Se legal. colocar Projeto Presença, da escola Heisei, vai ter uma playlist lá de música e tem bastante vídeo meu lá. Ai, tá. Como é que escreve Heisei? Eu vou linkar aqui, mas... Heisei, Heisei. Ai, legal, legal. Então, todo mundo correndo lá para ver a arte da Larissa transcendendo transcendendo todos os lugares, transcendendo tudo. Parabéns, Larissa. Que história linda, maravilhosa. Obrigada mesmo pelo carinho.